Se você está se preparando para o concurso Banco do Brasil 2023, eu gostaria de apresentar para você agora o aplicativo Concurseiro Pro. É um aplicativo que possui 7 simulados com mais de 750 questões para os cargos agente comercial e agente de tecnologia. Todas as questões elas são pós-edital e são baseados na banca Sesgran Rio, que é a banca que vai estar realizando o concurso Banco do Brasil, que vai acontecer agora, o dia 23 de abril. Então, se você quer melhorar a sua capacidade de resolver questões, ver como está o seu desempenho, acesse agora nosso aplicativo. Fala, galera! Deixa eu ver se o som tá legal aqui. Peraí, tá legal! Sejam bem-vindos a mais uma live. Boa tarde, né? Tô acostumado a fazer live com vocês à noite, mas ainda tá de tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos aqui. Opa, cadê? Deixa eu fechar o meu som aqui, porque senão vai atrapalhar a gente. Agora sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesse nosso aulão, eu vou trabalhar com vocês questões do Sesgran Rio para deixar você mais perto da sua aprovação nesse tão concorrido concurso Banco do Brasil, tá bom? Nessa nossa live de hoje, eu vou abordar com vocês a partezinha de matemática do Banco do Brasil. Vamos lá? Então, vamos embora. Ó, mais uma aqui de porcentagem para a gente poder ficar afiado nesse troço. Ó, o dono de uma loja deu um desconto de 20%, ó, Banco do Brasil 2018. O dono de uma loja deu um desconto de 20% sobre o preço de venda, o preço original, de um de seus produtos. E ainda assim, obteve um lucro de 4% sobre o preço de custo, tá? Aí depois ele fala, se vendesse pelo preço original, qual seria o lucro obtido sobre o preço de custo? Lembra daquele bizu do 100? Bizu do 100? Lembra dele? Então, aqui, o que vai acontecer? O bizu aqui, o macete para você resolver essa questão mais rápido, é você escolher o 100 para aquilo que ele está usando como referência. E repara que ele fala, ó, sobre o preço de custo. Sobre o preço de custo. Então, ele está querendo como referência esse preço de custo. Então, o custo dele, o preço do custo, eu vou colocar R$100. Então, esse produto dele custou para ele R$100, tá bom? Só que agora vamos pensar comigo. O lucro de alguma coisa é aquilo que o preço de venda, né, aquilo que eu ganho, menos o que eu gastei, concorda? Então, para achar o lucro de alguma coisa, eu pego o ganho que eu tive, a venda que eu fiz e tiro o meu custo, tá? Então, é o preço de venda menos o custo. E aqui, quando eu falo custo, eu estou englobando tudo, tá? Não entra no mérito aí daquela diferença do que é custo, do que é despesa, do que... Não. Quando eu falo custo, eu estou falando aí, a grosso modo, eu estou falando de tudo que eu gastei. Então, eu pego tudo que eu recebi, menos tudo que eu gastei. E ali nesse custo eu estou englobando tudo, tá? Vamos supor que ali esteja despesa administrativa, ali esteja também imposto, esteja tudo dentro do custo ali, tá? Então não vamos se preocupar aí se você de repente é formado em contabilidade, alguma coisa assim. Você fala, Felipe, mas tem despesa, tem imposto. Ali o custo, tá? Permita com licença aqui de englobar dentro do custo a ideia de tudo que me custou, tá bom? Não aquele conceito mesmo ali de custo da contabilidade. Então, beleza, é aquilo que eu vendi menos o que me custou. Aí, olha o que eu vou fazer agora. O meu custo, eu estou considerando quanto? O meu custo, peraí, deixa eu só me achar aqui. Peraí, cadê? Isso. Então, o meu custo, eu estou considerando 100. Tá? O meu lucro, ele fala o seguinte, o dono da loja deu um desconto de 20% sobre o preço de venda. Então, o que ele ganhou
Para a gente não se confundir, eu vou até fazer o seguinte, ó, o ganho dele menos o custo dele, tá? Porque ele não vai ganhar aquele preço da venda. Por que ele não vai ganhar? Porque ele deu desconto. Ele deu um desconto de 20% sobre o preço de venda, sobre o preço original, tá bom? Então, você concorda comigo que o ganho dele, o preço original, ele é... Cadê ali? Ó, o dono da loja deu um desconto de 20% sobre o preço de venda, tá? Em seus produtos. E obteve um lucro de 4% sobre o preço de custo. Beleza. Se vendesse ao preço original, qual seria o lucro obtido sobre esse preço do custo dele, tá? Então, eu estou considerando 100 o custo, tá bom? Então, o lucro dele foi um lucro de 20% sobre o preço de venda. Daqui a pouco a gente fala do ganho. Então, ó, o lucro dele, foi de quanto? 4% sobre o preço de custo. Então, o lucro foi 4% sobre, ou seja, do custo, que é 100. Então, o lucro dele foi de R$4. E o ganho dele, eu não sei, eu vou chamar de G, o ganho dele. Quem está diminuindo, eu jogo para o outro lado somando. Então, vai ficar 4 mais 100 é o ganho dele. Então, o ganho dele deu quanto? 104. Ele ganhou 104, mas ele teve um custo de 100. Então, ele ficou com um lucro de 4. Porque esse 4, ele é 4% do custo. Porque o custo eu considerei 100, tá bom? Beleza. Agora, presta atenção no seguinte. Ele ganhou R$104, tá? Eu vou usar uma ferramenta agora, que é uma regrinha de 3, que também está no seu edital. Por quê? O valor original, ó, o preço original, eu vou chamar de P. Esse preço original, você concorda que é o valor total dele? É 100%? Então, o preço original é 100%. Esse ganho dele de 104 é um valor que tem um desconto de 20%. Então, esse valor aqui, esse ganho dele, equivale a 80%. Felipe, da onde veio esse 80%? O valor total da mercadoria, o valor total de alguma coisa, é sempre 100%. Se eu dou um desconto de 20%, então significa que o que a pessoa vai pagar para mim é 80%. Então, esse 104, ele corresponde a 80%. Aí eu posso resolver essa regrinha de 3, tá? Multiplica cruzado aqui, aí vamos ficar com 80p é igual a 10.400, porque 104 vezes 100, 10.400. Então, o meu P ficou 10.400 dividido por 80. A gente corta um zero aqui, ó. Aí vai ficar 10 por 8, vai dar 1. Sobra 2. Desceu o 4. 24 por 8 dá 3. Como tem um zero para descer, 130. Tá bom? Então, o meu preço original é 130. A pergunta dele é, se ele vendesse pelo preço original, qual seria o lucro dele? Ele vendeu por 104. Com o custo de 100, fez com que ele tivesse um lucro de 4, que é 4% do custo. Se ele vendesse pelo preço original, sem dar desconto, ele teria um lucro de 30. 30 é quantos por cento do custo? 30%. Por isso, o nosso gabarito é a letra B de bola. Tá bom? Então, quer ver uma provinha real? 130.
Se você joga 10% aqui, quem é 10%? É só você tirar um zero, dá 13. 20% é o dobro, 26. Como ele deu 20% de desconto, ele deu 26 de desconto. A mercadoria que era 130, com 26 de desconto, foi para 104. Por isso que a pessoa pagou 104, tá bom? Isso é uma provinha real, tá bom? Isso ajuda muito a gente poder resolver a questão de uma maneira mais assertiva, beleza? Show de bola? Ah, Felipe, entendido. Show de bola. Então, nosso gabarito, letra B de bola, ou B de bunda. Tá bom? Então, uma questãozinha bacana, ela envolveu equação, e isso é muito perigoso pelo seguinte, pessoal. O seu edital, ele não coloca equação. Não tá lá explícito equação. Só que tá lá função, tá lá regra de 3. E quando você vai resolver uma regra de 3, você cai numa equação. Quando você vai resolver um probleminha de função, quando você faz uma igualdade ali, você cai numa equação. Então, existem conceitos dentro do seu edital que estão implícitos, tá? Então, isso a gente tem que saber ler o edital, tem que ter uma orientação ali de quem realmente entende o edital para que você possa estudar o que realmente é necessário no seu concurso, tá bom? Show de bola! Mais uma questão do nosso querido e simpático Banco do Brasil. Aldo, Baldo e Caldo resolveram fazer um bolão para o concurso da Mega Sena. Aldo contribui com 12 bilhetes. Então, parou. Vamos escrever. O Aldo, 12 bilhetes. O Baldo, então, Aldo, 12. O Baldo com 15. Baldo com 15. E o Caldo contribui com 9. O Caldo contribui com 9. Tá bom? Eles combinaram que se um dos bilhetes do bolão fosse sorteado, o prêmio seria dividido entre os três proporcionalmente à quantidade de bilhetes com que cada um contribuiu. Então, a ideia é, veio o prêmio, tá? Veio o prêmio. Esse prêmio, ele vai ser dividido para os três. Só que não vai ser dividido em 3 partes iguais. Percebeu? Porque vai ser proporcional ao que cada um investiu ali. Então, se um contribuiu com 12, outro com 15 e outro com 9, quem contribuiu com 15 vai ficar com uma parte maior desse rateio. Só que aí, o Caldo, de maneira esperta, ele foi lá e fez uma aposta por fora sozinho. Então, ele apostou junto com a galera, só que depois ele foi lá e apostou sozinho no sorteio também lá, tá bom? Aí a questão fala, houve 2 bilhetes ganhadores, sendo um deles a aposta individual do Caldo e o outro um dos bilhetes do bolão. Então, olha o que aconteceu. O prêmio, ele foi dividido para 2 bilhetes. Só que um dos bilhetes era do Caldo sozinho. E o outro era desse rateio. A pergunta é, qual a razão, quando fala de razão, fala de divisão, qual a razão entre o que o Caldo recebeu e o Baldo recebeu? Mais uma vez, nós temos o valor do prêmio? Eu sei quanto é o prêmio? Não sei quanto é o prêmio. Então, o que você pode fazer? Sempre que você tem uma divisão proporcional, olha para os valores que você quer fazer o rateio. 12, 15 e 9. Aí eu vou te dar um conselho. Se esses valores aí puderem ser simplificados, simplifica, porque você vai trabalhar com números menores.
Facilita. Então aqui, ó, tem gente que não gosta muito de simplificar e eu não entendo. Por quê? O pessoal pode achar que é mais difícil, só que quando você simplifica, você trabalha com números menores. O objetivo é facilitar a sua vida. Até porque a gente sabe que o tempo de prova é um tempo corrido. Então você não pode ficar muito tempo perdendo com conta. Então aqui eu vou simplificar por 3. Porque todos os números dá para dividir por 3. Você só pode simplificar quando dá para dividir todo mundo, tá? Senão, você não pode simplificar. Tudo bem? Beleza? Então, aqui eu vou ficar com 4, aqui eu vou ficar com 5 e aqui eu vou ficar com 3. Já facilitou muito a minha vida, tá? Olha como os números ficaram menores, tá? Felipe, eu não sei o valor desse prêmio. O que nós vamos fazer? Vamos considerar o 100. Então, ó, vamos considerar que o prêmio, tá? Ele foi de 100 reais. Ai, Felipe, Mega Sena tem que ser 100 milhões. Se você botar 100 milhões ali, tu vai trabalhar com um número grandão, pô. Então coloca o 100, considera 100 reais, vai dar certo. Só que esses 100, você concorda que 50 foi pro caldo, porque foram 2 bilhetes ganhadores. Então, metade é de um bilhete, metade é do outro bilhete. Então, o caldo sozinho levou 50. O outro 50 vai ser rateado para os 3. O Aldo, o Baldo e o Caldo vão ratear os outros 50. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer agora? Pegar esse 50 e ratear entre os 3. Fazer uma divisão proporcional. Aí aqui tem um macete que eu ensino lá dentro do nosso treinamento, que é o macete do cadinho. Vou dar um cadinho para cada um. Esse cadinho é o valor de cada cota, o valor de cada parte. Então, o Aldo, ele tem 4 cotas, ele tem 4 partes. E o valor de cada cota eu vou chamar de K. Aqui, ó, 5K e aqui 3K. Um cadinho para cada um. Beleza? Um cadinho para cada um. Então, vamos lá. O Aldo, 4 cotas. O Baldo, 5 cotas. E o Caldo, 3 cotas. Dentro desse rateio, ele tem 3 cotas. Isso dá 50, que é a metade do prêmio, já que a outra metade o Caldo levou no bilhete dele sozinho. Então, aqui ficou 4 mais 5, 9. Com mais 3, 12. Tá bom? Então, aqui eu fiquei com 12K é igual a 50. Então, o nosso K ficou 50 dividido por 12. Tá? O que você pode fazer na hora da prova também? Olha como, às vezes, se você prestar um pouquinho de atenção, você tem a sua vida facilitada. Olha só. Repara que ficou 50 dividido por 12. Tá vendo? Se você deixar 50 dividido por 12, você vai ficar trabalhando com fração. E não tem nada de errado nisso. Só que vai te dar talvez um pouquinho mais de trabalho. Mas aí você pensa, poxa, se aqui fosse o número que dá para dividir por 12, ia ajudar a minha vida. Percebeu? Então, aqui você pode botar, por exemplo, sei lá, o 12. Para poder ficar 12 por 12 dá 1. Então, você poderia chegar aqui, ó, e colocar o 12 aqui. Ó, colocava o 12. Se aqui os 3 vão ganhar 12, o Caldo vai ganhar 12 também. Então, eu vou colocar o meu prêmio sendo 24. 12 para um, 12 para outro. Aí você trabalha com número redondinho. Aí o K vai dar igual a 1. Aí ajuda. Quer ver? Ó, o K aqui vai ser 1. Então, significa que quando você colocar 1 aqui, 4 vezes 1 é 4, 5 vezes 1 é 5, 3 vezes 1 é 3. Então, vamos lá. O que o Caldo ganhou? Ele ganhou 12 sozinho
mais a parte dele do rateio foi 3. Então, ele ganhou 15. E o baldo? O baldo, ele ganhou só os 5 dele do rateio. Ele quer a razão, ele quer a divisão. Então, 15 do caldo dividido por 5 do baldo, isso dá 3. Gabarito, letra E. Felipe, tudo bem, entendi. Só que se eu quisesse deixar aquele 100, se você quisesse deixar o 100 aqui, ó, 100, aqui vai dar 50, 50, aí aqui ficou 50, 50 e aqui 50. Tá bom? Aí ficou assim. Aí eu vou apagar. Beleza? Show. Aí, olha como você teria um trabalho a mais. Por que que você teria um trabalho a mais? Porque aqui, ó, você teria que fazer o seguinte. O K, ele é 50. Então, você vai trocar aqui por 50. Ele está falando só do caldo e do baldo. Então, não se preocupa com o Aldo, né? O Aldo não está entrando ali na pergunta dele. Então, o caldo aqui, ó, vai ser 3 vezes 50 sobre 12. Aí você pode simplificar isso aqui, ó. Vai ficar 50 sobre 4. 50 dividido por 4 vai dar 50 dividido por 2, dá 25. 25 dividido por 2 dá 12,5. Então, o caldo, 12,5. Tá bom? Agora, o baldo, eu tenho aqui, é isso mesmo? Deixa eu ver. 50 por 12, ali simplificou, ficou 4, né? Então, ficou 50 sobre 4, que é 12,5. Só que o baldo, olha o que vai acontecer. Quando você botar 50 dividido por 12 aqui, olha como a conta seria muito mais trabalhosa. 5 vezes 50 dá 250. Dividido por 12. E aí, pessoal, se você divide, você vai achar um número você vai achar uma dízima periódica. Percebeu? Aí não é uma boa saída você fazer isso. Então, e outra coisa, aqui era fração e aqui era número decimal. Aí ou você trabalha só com fração ou você trabalha só com número decimal, tá bom? Então, aqui eu não vou nem simplificar, porque eu vou te mostrar já já por que eu não vou simplificar. Aqui vai ficar 3 vezes 50, vai dar 150. 150 por 12, tá? E eu vou deixar assim. Aí, vem comigo, deixa eu apagar aqui. O caldo, ele ganhou 50 sozinho, mais o 150 por 12. Como é que eu faço a soma de um número inteiro com uma fração? Ou você bota um aqui e faz o MMC, ou o que que você faz? Usa aquele bizu. Multiplica e depois soma. 12 vezes 50 dá 600, né? 600 com mais 150, 750 por 12. Ele quer saber o caldo, que é 750 por 12, dividido pelo baldo. Quem é o baldo? É 250 por 12. Como o denominador é igual, você pode cortar. Então, ficou 750 dividido por 250, o que dá 3, tá bom? Repara que é muito mais trabalhoso fazer isso. Então, o bizu do 100, ele ajuda a gente? Ajuda. Você viu que você chegou na resposta. Só que, se você reparar no meio ali que ficou uma divisão quebrada, de repente pensa no número que facilita a sua vida. Um número que faça a divisão ficar bonitinha, porque aí você ganha tempo na hora da prova. Beleza? Então, nosso gabarito é a letra E. Ah, Felipe, entendido! Então,
Espero que vocês tenham curtido a resolução desses exercícios do Banco do Brasil. Deixa eu ver quem está ao vivo aqui comigo. Quem ficou, quem são os fortes que ficaram até o final resolvendo os exercícios comigo? A Jardiele falou, nossa, que conta enrolada. Sim, viu, Jardiele? Quando a gente colocou ali no final, realmente deu uma continha um pouco mais enrolada. Por isso que era melhor a gente considerar o 12. Mas, pessoal, para qualquer valor ia funcionar. Para o 100, para o 12, para o 36, para o 48, para o 70, por 1 milhão. A Mega Sena, 100 milhões. Ia funcionar também. Muito bom a aula. Obrigado, Edinaldo. Apoliane, estou aqui. Bizu fera demais, faz toda a diferença. Valeu, Joel. Questões... Pode ter questões mais difíceis na prova? Claro que pode, tá? Mas eu selecionei aqui algumas questões que já caem no Banco do Brasil para que a gente possa ver o que provavelmente vai acontecer. Pedrinho, só isso, prof? Sim, hoje foi só um tira-gosto. 1 horinha de aula, só um tira-gosto. Valeu! Que dia tem mais? Poliana, acompanha a gente aqui, tá bom? No YouTube, que a gente vai estar sempre trazendo para você. Conquiste sua vaga no Banco do Brasil com nosso aplicativo de questões. Você está se preparando para o concurso do Banco do Brasil e quer garantir a sua aprovação? Nosso aplicativo é a solução perfeita para você. Com ele, você terá acesso a mais de 750 questões e 7 simulados. Com o nosso aplicativo, você terá a praticidade de estudar onde e quando quiser, com a garantia de um material de qualidade e atualizado. Não perca mais tempo e comece já a sua preparação rumo à conquista da sua vaga no Banco do Brasil. Baixe agora o nosso aplicativo de questões e seja aprovado.